Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Hoje nós vamos meditar em Josué capítulo 5, um capítulo curto, apenas 15 versículos, mas que traz um ensinamento maravilhoso a respeito do momento que o povo de Israel estava passando, prestes a conquistar a terra prometida. Se você vem seguindo no podcast conosco, você sabe que eles já haviam passado o Jordão, agora eles já estavam com os pés na terra prometida, mas eles ainda não tinham conquistado aquele espaço, mas eles já estavam lá. E o Senhor vai nos mostrar neste capítulo a prioridade de Deus. Qual que é a prioridade de Deus? E o que é que Ele ensina, o que é que Ele ensinou para aquele povo naquela época e o que o Senhor fala conosco também. Então, se fosse para dar um título para este episódio, eu diria: quais são as prioridades de Deus? Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar para você o capítulo e depois a gente vai aplicar para as nossas vidas. Caso você não tenha feito a leitura por si próprio, lendo na palavra, você pode ouvir o áudio da leitura aqui no canal. Mas eu começo a explicar para você. Bom, o versículo 1 nos mostra que a fama de Deus, o Deus de Israel, tinha se espalhado por aquela terra. Tanto os reis dos cananeus quanto os reis dos amorreus ficaram sabendo que Deus havia secado as águas do Jordão para que o povo de Israel passasse. Ou seja, os inimigos estavam com o coração abatido. Deus tinha feito um milagre no momento mais crucial, exatamente por ser perto, à distância, para que todo o povo soubesse o que Deus tinha feito e também porque estava no período das cheias. Então, aquele momento em que a fama do poder do Senhor havia se espalhado e os inimigos estavam amedrontados, era o momento do ataque. Mas ao invés de partir para a batalha, Deus vai dar uma ordem para Josué, para que ele circuncidasse os filhos de Israel. E aqui a gente começa a ver as prioridades do Senhor. Por que essa circuncisão é importante? Bom, então nós já começamos a aprender aqui que o Senhor, ele tem uma ordem para as coisas. Era importante, porque a circuncisão havia sido dada a Abraão como um sinal de aliança entre o povo e Deus. Só que nós vamos aprender neste capítulo que, enquanto o povo estava no deserto, aqueles que nasceram no deserto, esse povo, estes homens, não foram circuncidados. E essa circuncisão que havia sido dada para Abraão lá em Gênesis capítulo 17, do verso 10 ao verso 11, era um sinal na carne do prepúcio que simbolizava que aquele povo tinha uma aliança com Deus. A circuncisão não era uma coisa realizada somente pelo povo de Israel, na verdade era uma prática comum da época, a não ser os filisteus, que eram chamados de incircuncisos. Mas aqui o povo de Israel devia ser circuncidado 8 dias após o nascimento, e eles cresciam ali como uma aliança, declarando na sua carne: eu tenho uma aliança com o Senhor. Então aqui o Senhor para tudo e dá para Josué uma ordem, que ele fizesse facas de pederneiras e ele iria ali circuncidar os filhos de Israel. E essa circuncisão acontece. O texto vai dizer para a gente que eles ficam ali até se recuperar. O texto não diz quanto tempo isso demorou, talvez uma semana, talvez 2. Eles se recuperam dessa cirurgia que fizeram e Deus diz: olha, eu vou dar para vocês a terra que mana leite e mel, mas vocês vão se circuncidar e após isso nós então vamos para a batalha. Mas após a circuncisão, eles também celebraram a Páscoa. Sim, a Páscoa, que era uma festa que o Senhor deu ao povo como uma marca, vamos falar dessa maneira, como um memorial, como algo que deveria ser realizado anualmente. E a Páscoa foi a festa da libertação. O povo saiu do Egito após celebrar a Páscoa. Então eles tinham essa festa como algo muito importante na sua história. Mas eles também não estavam mais celebrando a Páscoa no deserto. Por quê? Porque não estavam circuncidados. Toda aquela geração não foi ensinado na palavra, foi ensinado na letra, mas eles não viveram no deserto aquilo que Deus havia entregado aos seus pais anteriormente. Muito bom. Após então terem feito ali a circuncisão como o Senhor pediu, após terem celebrado a Páscoa,
uma festa de gratidão pelo livramento, porque sim, o espírito da morte passou sobre a casa dos filhos de Israel e os seus primogênitos não foram mortos. O Senhor os libertou com mão forte do Egito. Então, após celebrarem esta festa, então aí era o momento da conquista, da batalha, da guerra. Eu acho interessante nós pensarmos e olharmos para esse texto de maneira vívida. Imagina só que a fama do Senhor já havia corrido por aquele lugar. O povo já estava sabendo o que estava acontecendo, que o Deus daquele povo era realmente um Deus poderoso, um Deus imbatível, um Deus que nenhuma outra nação, nenhum outro Deus tinha conseguido vencer. E ao invés de eles simplesmente irem para a batalha, esses seis estavam vendo que aquele povo estava parado naquele lugar. E eles não sabiam o que estava acontecendo, né? Mas Deus estava ali santificando aquele povo, preparando eles para a batalha. A melhor preparação da batalha, do ponto de vista de Deus, não era amolar as espadas, mas era a santificação. Muito bem. Então, o Senhor recebe ali da parte do povo a obediência através da circuncisão e da celebração da Páscoa. No dia seguinte, algo maravilhoso acontece. Após eles comerem, né, da Páscoa, no versículo 11 vai dizer que eles comeram dos frutos da terra. Olha só que legal, não mais daquilo que Deus mandava do céu, mas eles comeram coisas que a própria terra produzia. E então no dia seguinte, Deus, muito organizado, que não desperdiça nada, parou de enviar maná. E então eles passaram a se alimentar daquilo que a terra produzia. O Senhor parou de dar para eles o pão do céu. Bem, até aqui nós já vemos coisas maravilhosas demais, mas o capítulo nos acrescenta mais coisas. O capítulo vai nos dizer, gente, que Josué estava ali ao pé de Jericó, muito provavelmente como um bom soldado, como um bom capitão, como um bom comandante de exército. Ele estava ali avaliando Jericó, muito provavelmente. E quando ele estava ali, ele vê de longe, né? Ele ergue os olhos e ele vê um homem. E ele dá para este homem o benefício da dúvida, porque ele não o reconhece. Então, quando ele não o reconhece, ele pergunta: és tu dos nossos ou não? E este homem vai responder para ele: não, eu não sou nem do seu povo e também não sou seu inimigo. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Eu faço uma pausa aqui para a gente entender o texto. Se Josué perguntou para aquele homem que estava com uma espada nas mãos, uma espada nua, uma espada desembainhada, como diz o texto. Se ele pergunta para este homem se ele era do seu exército ou do outro exército, então nós podemos com certeza admitir que esse homem era um homem que tanto eu quanto você poderíamos, vamos dizer assim, confundi-lo com um homem normal, uma pessoa com características humanas. Estava com uma espada pronto para lutar. Então, este homem vai dizer: não, eu não sou nem do seu exército, nem do exército inimigo. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. E quando Josué escuta isso, quando ele diz que é o príncipe do exército do Senhor, Josué se prostra e o adora. Veja bem, Josué, sendo alguém que teme a Deus, ele sabia pelos ensinamentos que Deus deu a Moisés que nenhum homem era digno de adoração a não ser o próprio Deus. Mas, ainda assim, Josué o adora. E diz o que o Senhor tem a dizer ao seu servo. Josué imediatamente se coloca debaixo da autoridade daquele homem. E então o Senhor vai responder para Josué uma resposta que nós já conhecemos, porque nós já ouvimos essa frase. Aquele homem vai dizer: tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Descalça os seus pés, porque esse lugar é santo. Veja bem, não era o lugar que era santo por causa do local geográfico, porque essa fala foi falada a Moisés em outro lugar. Aquele lugar ali era santo por causa da presença do Deus de toda a terra ali naquele lugar, de maneira física. Ele tinha assumido uma forma de homem. Muito bem. Então, Josué descalça os seus pés, obviamente, e se prepara para ouvir o que Deus vai falar. Não é a primeira vez, aproveito para fazer um parênteses, não é a primeira vez na palavra de Deus que nós vemos uma manifestação física do Senhor Deus como um homem. Se você conhece a história
Você pode se lembrar juntamente comigo que isso aconteceu também com Abraão. Abraão recebeu 3 homens na sua casa e queria muito que eles ceassem, comessem, ficassem ali com ele. E desses 3 homens, 2 seguem viagem para Sodoma e Gomorra. Ali haveria destruição daquele lugar. Eles se hospedam na casa de Ló, sobrinho de Abraão. E, enfim, não vou contar o restante da história, a gente pode ver na palavra do Senhor. Mas desses 3 homens, um fica com Abraão. E enquanto está ali, eles começam a conversar. E nós percebemos pelo diálogo que aquele não é um anjo, como os 2 anjos que haviam sido enviados para Sodoma e Gomorra. Aquele homem tem poder e autoridade, não somente de ser adorado, mas de trazer o juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra à distância. Vamos dizer assim, a palavra dele carregava em si o poder do destino daquele povo. Então, Abraão começa a dizer para ele, mas Senhor, o Senhor vai matar, vai destruir toda a cidade, se tiver 50 justos. Daí o Senhor diz, não, se tiver 50 eu não vou destruir. Ah, mas se tiver 45? Não, se tiver 45 eu não vou destruir, mas se tiver 40. E é um diálogo que a gente bem conhece, em que Abraão fala com o Senhor Deus e intercede pelo povo. E é por isso que seu sobrinho vamos dizer assim, recebe o livramento. Muito bem. Essa é a explicação do capítulo. Agora vamos aplicar. Queridos, eu não tenho uma aplicação muito extensa. Na verdade, a minha aplicação, aquilo que o Senhor fala ao meu coração a respeito desse texto é que Deus tem prioridades. E a vida de santificação é importante. Eu entendo desta maneira o texto. A vida de santificação é importante porque permite que nós possamos ouvir o Pai e ser guiados por Ele. Quando a gente está vivendo uma vida de pecado, uma vida longe da vontade de Deus, quando a gente está fazendo aquilo que dá na nossa cabeça, ou obedecendo às vozes das nossas emoções e não a sua palavra, e não a sua vontade, a gente começa a ficar com os nossos ouvidos como que entupidos, vamos falar dessa maneira, e a gente não consegue ouvir Deus. Portanto, a santificação, a busca de se parecer mais com Deus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos é muito importante. E eu aplico dessa maneira porque Deus poderia ter encaminhado o povo para a batalha. Era o momento correto de atacar porque o inimigo estava com medo. E Deus ia dar a vitória. Mas o Senhor para tudo. E ele, em outras palavras, agora estou colocando com as minhas palavras, ele para tudo e diz para Josué, primeiro as primeiras coisas. Primeiro o que é mais importante. E o que era mais importante? Colocar ali diante do povo a obediência da aliança que havia sido dado anteriormente, que era a circuncisão. Celebrar a Páscoa para lembrar o que Deus havia feito já lá atrás, né? Antes disso, com a outra geração, com a geração dos seus pais, libertando eles do Egito, se lembrando do que Deus fez. E o mesmo Deus que fez é o Deus que faria, né? É o Deus que fará, é o Deus que faz nos nossos dias. Então, Deus vai fazer assim. Agora, em Cristo Jesus, porque hoje a gente já não sacrifica animais, hoje a nossa santificação não é um sinal físico. Romanos 2, 29 vai dizer para nós assim, ó, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, quando fala nesse versículo de Romanos que a circuncisão é a do coração, deixa bem claro para nós que após Cristo Jesus, vamos falar dessa maneira, a nossa aliança com Deus não é algo externo, não é algo que a gente faz no nosso corpo, mas é a circuncisão do nosso coração. E nós temos um coração voltado para o Senhor, para o arrependimento, para buscar se parecer mais com o Senhor na nossa maneira de falar, de agir, de pensar. É realmente render a nossa vida para o Senhor. É o que a gente faz nesse canal. A gente lê a palavra de Deus, a gente aprende sobre o Senhor, a gente medita, e aquele é nosso alimento diário para a gente viver de acordo com a promessa de Deus. Então, eu acredito que a aplicação é essa. Eu paro por aqui, eu não vou muito além. Acho que eu só faria mais uma observação. O que eu acho tremendo desse texto é que Deus nos mostra que em todo o tempo, Ele sempre quis estabelecer com o homem essa comunicação. Ele quis estabelecer com o homem essa aliança. Não porque Ele precise de nós, porque na verdade somos nós que precisamos dEle. Mas o Senhor, Ele sempre esteve perto daqueles que o invocam. E para finalizar, lá em Hebreus capítulo
capítulo 2 tem um texto que fala assim, ó: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolherão anjos. E esse texto, ele é uma referência direta àquilo que eu falei para vocês agora de pouco, né? O fato de que Abraão recebeu mesmo, né, os 2 anjos e o Senhor numa figura humana. Então, não quero fomentar no seu coração a expectativa de que você vá receber anjos na sua casa em forma de pessoas, mas eu quero dizer que, se Deus quisesse, Ele poderia fazer porque Ele é Deus, mas que nós devemos cultivar a hospitalidade, devemos fazer o bem a todas as pessoas, que tem a ver com aquilo que nós falamos antes, né? Circuncidar o nosso coração, temos o arrependimento como marca da nossa vida e a dependência do Senhor para viver todos os dias nessa terra até que Ele venha, até que Ele nos leve de acordo com a vontade dEle. Eu paro por aqui. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus, e até a próxima meditação. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!